Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo de hoje, eu recebi um pedido de ajuda inusitado. E eu vou contar para vocês aqui também. Então no título eu coloquei pedido de ajuda, que teve que entrar, mas esse título, não é? Casos de traição, vou falar alguns para vocês bem curtos. E o outro título, com a verdade, tudo se resolve. E eu já vou explicar para vocês direitinho o que significa isso. Bom, o pedido de ajuda inusitado foi do Fábio. E ele conta que há 4 anos conheceu uma garota no trabalho e se apaixonou loucamente por essa menina. Ela, no caso, é a esposa dele agora, não é? E ele conta que ela frequentava a igreja, a família dela toda, mas ele tinha alguns vícios. Ele fumava e bebia. Só que para ele paquerar ela, para conseguir namorar com ela, ele fingia e escondia essas coisas. Ele fingia que não fumava e nem bebia. Ele escondia essas coisas. Mas aí o namoro foi dando certo. E por que acontece isso? As pessoas, quando estão interessadas em alguém, elas tentam passar uma imagem de pessoa perfeita. E às vezes acontece esse tipo de coisa, né? De você descobrir depois e achar que se enganou na sua escolha. E esse relato, eu até agradeço aí ao Fábio, que vai servir para eu falar outras coisas sobre traição. Não tem nada a ver com o relato. Mas quando você trabalha em algum lugar, ou você frequenta uma igreja, ou você faz academia, ou faculdade, ou tem lugares que você frequenta de alguma forma por algum motivo, e aparece alguém se portando muito como perfeito, é porque essa pessoa está querendo seduzir você. E a maioria das pessoas caem porque acham que o marido ou a esposa são imperfeitos, mas aquela outra pessoa é perfeita. Por que disso? Porque a pessoa, ela se faz de perfeita para seduzir mesmo, para conseguir ludibriar, enganar e conquistar as pessoas. Entendam uma coisa, de uma vez por todas, todo mundo é imperfeito. Todos os seres humanos têm algum defeito. Então você tem que procurar pessoas mais compatíveis com vocês. E sobre o caso do Fábio, ele me disse que vai mostrar esse vídeo para a esposa dele. Ele conta que ela já tem uns 2 anos que critica ele por esses vícios e vive chamando ele para ir para a igreja. E ele só vai enrolando, vai algumas vezes e continua com os vícios. Só que agora eles têm um bebê, uma criança aí de 8 meses. Ele diz no relato dele que ele ama demais a esposa e o filho, que ele não quer perder eles, mas a esposa, por causa dessas falsas promessas dele, está dormindo com o bebê em um quarto separado dele. Ele já não tem mais relacionamento, né? Não tem mais a relação do casal. E ele me pede uma ajuda dizendo o que deve fazer. Olha, eu vou ser bem sincero para você. Tá claro demais o que você deve fazer, meu amigo. Para não insultar você e nem parecer que eu estou decepcionado com sua atitude, eu vou dar de exemplo a minha pessoa. Mesmo que eu não seja casado, eu sou solteiro, apesar de ter um casal de filhos. Eu tenho uma filha e tenho um filho, não é? Mas não sou casado, nunca fui, na verdade. Mas eu vou te dar um conselho baseado na minha reação numa situação dessa. E veja se você entende de uma vez por todas o que eu vou falar e o que é certo. Bom, digamos que eu, solteiro aqui, tenha uma garota que eu ame muito, mas que eu ame com todas as forças do mundo. Só que eu não sei se ela sente algo por mim. Mas digamos que milagrosamente, uma bênção, ela vai e manda uma mensagem para mim dizendo o seguinte: Mauro Rodrigo, eu te amo muito, mas eu só não fico com você porque você bebe e fuma. Só isso daí já vai me quebrar. Sabe por quê? Eu não sou muito bom com bebidas, não. Na verdade, a maioria das bebidas eu não gosto nem do gosto e nem do cheiro. Eu trabalhando de segurança, aquele fedor de bebida me deixava com o estômago embrulhado.
Mas de vez em quando a gente vai num churrasco, num aniversário, num casamento, numa festa, e você toma uma cerveja ou um vinho, não é? Em casos especiais. Já tive namoradas também que tomavam um copinho ou outro de cerveja ou de vinho e eu acompanhava, não é? Ela me acompanhava e eu a acompanhava. Mas nada assim viciante. Primeiro que eu não gosto muito do gosto das bebidas. Eu posso ainda tomar uma cerveja quando eu vejo um jogo do Flamengo, uma ou duas latinhas, porque eu sou fraco, eu vou beber e vou ficar doidão. Duas latinhas já me deixam tonto. Então eu evito esse tipo de coisa. Não seria nenhum sacrifício para mim deixar de beber, porque eu não tenho esse vício, não tenho esse gosto, não sou apaixonado por bebida. Então não seria sacrifício. Mas agora eu vou me expor para vocês aqui. Alguns vão ficar até decepcionados. Eu fumo. Então vamos pegar aqui. Se eu fumo porque eu tenho vício no cigarro, correto? Então se essa garota que eu amo diz para mim que me ama, mas não fica comigo porque ela detesta, odeia cigarro, eu na mesma hora paro de fumar, meu amigo. Se eu amo a garota e ela me ama, eu vou perder o amor dela por causa de vício? Uma bobeira? Ah, meu querido, não faz sentido nenhum isso. Então, como eu disse que é claro o seu caso, é simples. Você ama mais o quê? A sua esposa e o seu bebê? Ou o cigarro e a cerveja? Ah, mas como eu vou sair desse vício? É bem difícil. É fácil demais? Eu vou te falar uma coisa aqui importante. Deus só ajuda a gente. Tá olhando bem nos meus olhos? Deus só ajuda a gente se a gente pedir ajuda. Deus só faz o que a gente pede se a gente pedir de verdade. Se for sinceridade, Ele vai te ajudar. Mas você tem que querer mudar. O conselho que eu dou para você, acompanhe todos os dias que a sua esposa for à igreja. Todos os cultos, tudo que tiver na igreja, você tem que ir com ela, você tem que honrar o seu casamento, honrar a sua esposa, honrar o seu filho, o seu bebê. É assim, meu brother. É isso que você tem que fazer. É o que eu faria. Para começo de conversa, se eu estivesse namorando alguma garota, mesmo que ela não me pedisse, ah, Mauro, eu odeio cigarro, cheiro de cigarro, de bebida. Pare com isso. Ela não precisa nem me pedir, meu amigo. Se eu vou começar um namoro com uma garota, eu automaticamente tenho que parar com isso. Sabe por quê? Você já beijou alguém que fuma? Parece que você está beijando um cinzeiro. Eu lembro uma vez que eu tinha parado de fumar, que eu fui ficar com uma garota que ela, quando me beijou, ela fumava. Eu quase vomitei. É horroroso o gosto, cara, de cigarro. Então eu fumo porque eu sou solteiro. Eu não tenho relacionamentos. Mas caso eu tivesse, era na hora. Parar na hora e nunca mais meter a mão nesse trem. Eu tenho meu motivo para fumar. Quem fuma sabe, você fica ansioso para chegar as coisas boas para você. Aí você, pela ansiedade, acaba fumando o cigarro. Então é mais ou menos isso. Mas eu vou ser sincero para você, não jogue fora o seu casamento, cara. É muito difícil de você encontrar uma mulher boa, uma mulher honrada, uma mulher direita que queira compromisso com você. Muitas dessas mulheres honradas e direitas buscam homens errados. Tem azar também elas de encontrarem homens ruins. Assim como os homens encontram mulheres ruins. Mas se você deu a sorte de encontrar uma mulher boa, abençoada, pare com o vício. Jogue isso fora, esqueça isso e vá frequentar a igreja junto de sua esposa e do seu bebê também, para já ir educando ele desde bebezinho, tá? Boa sorte para você aí, que Deus abençoe o casamento de vocês. Bom, antes de começarmos a falar sobre os casos de traição bem curtos, eu vou falar um negócio para vocês. Eu citei no relato anterior, para ajudar esse casal, que quando você sai para qualquer lugar que seja, você acaba conhecendo pessoas que você se encanta, que você começa a admirar e começa a se envolver sentimentalmente, emocionalmente. É porque essa pessoa é uma predadora ou um predador.
Eles estão ali simulando serem pessoas melhores do que são para conquistar pessoas, vítimas. Então você pode colocar o seu casamento em risco por cair no conto, né, na enganação dessa pessoa que está te seduzindo. Todos os casos de traição que eu observo começam assim. A pessoa se encanta pela pessoa mentirosa lá que está tentando seduzi-la. E na maioria das vezes, quando não se arrepende, descobre que a outra pessoa é pior do que o anterior. Mesmo que não descubra que a pessoa seja até boa mesmo na bateção de virilha, mas acontecem traições, você passa a ser uma pessoa traída. Aí você diz, nossa, se esse for o karma, eu ser traído ou ser traída, então tá ótimo, eu traí, então eu mereço. Mas não é bem assim que acontece. O karma ele não vem da mesma forma que a gente fez às vezes. Você já conheceu alguém que traiu o marido ou traiu a esposa? E durante a vida, algumas pessoas não se arrependem das traições que cometeu. Aí Deus não vai mandar para a pessoa traição de volta, porque ele sabe que a pessoa não liga para isso, não se arrependeu, não tem remorso. Mas o que vai voltar para a pessoa? Vai voltar uma doença crônica, a pessoa vai ficar com uma doença que não tem cura, não é mortal, mas a pessoa vai sentir dor a vida toda, vai ter alguns sofrimentos durante a vida. E a pessoa vai falar, nossa, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço bondade com as pessoas e estou sofrendo aqui. Mas vai lá no passado, aquela traição que você cometeu. Você fez alguém sofrer. Então você vai pagar durante a sua vida. E em todos os casos acontece isso. Todos os casos. Não tem como fugir. A lei do retorno não falha. Guardem isso que eu estou falando para vocês. O primeiro caso aqui é o seguinte. Um casal, o homem de 40 anos e a mulher de 39 anos. O casal trabalhava bastante para sustentar a família. Eles tinham um filho de 20 anos e um filho de 17. E as filhas mais novas eram gêmeas de 15 anos. Então, no total, 4 filhos. A esposa, ela se sentia gorda, mesmo que o marido só olhasse para ela com um olhar apaixonado. O cara amava demais a mulher. Ele fazia declarações o tempo todo, dizendo como ela era linda, gostosa, maravilhosa. E esse caso aqui, o marido amava realmente, ele se dedicava totalmente à esposa e à família, ele honrava a família. Mas ela, se sentindo gorda, conheceu um gerente que entrou na empresa, era um gerente novo, de 30 anos. O rapaz, 30 anos. E ela começou a se envolver, porque o cara era sedutor, lindo, e dava muita atenção a ela, elogiava muito ela. Aí presta atenção na porcaria que aconteceu. Eles estavam meio afastados na bateção de virilha. Há 6 meses, mais ou menos, que ele percebeu a indiferença dela. Ela não procurava mais ele. Aí um dia, ele querendo fazer uma surpresa para ela, ele comprou ingressos para assistir um filme e também iriam num restaurante, não é, romântico, uma coisa romântica. Quando ele chegou em casa, ele encontrou ela no quarto de hóspedes com esse gerente de 30 anos. Aí ele, assustado, olhando aquilo, ela nua, o cara nu também. Aí o cara levantou e falou assim para ele, meu amigo, se liga, se afasta dessa mulher, agora ela é minha. Aí o marido perdeu o controle, foi e agrediu ele, mas agrediu muito, no rosto, na cabeça do cara. E ela, tentando se cobrir, o marido saiu do quarto, ligou para a polícia, dizendo o que tinha feito, e se ajoelhou aguardando a polícia chegar. A polícia chegou, levou o cara para o hospital, né, porque o cara teve vários ossos do rosto quebrados, ele teve que fazer uma cirurgia, né, foi gravíssimo o caso dele, e o bafafá todo. Ele contou tudo para os filhos, para a família, ele foi preso, e ele foi condenado a 7 anos de prisão. E ela, totalmente arrependida. A família dela virou as costas para ela, entrou em pânico, ficou com uma tristeza profunda, ela se arrependeu seriamente,
e foi bem rápido. Alguns casos, o karma volta numa rapidez fenomenal. O irmão dela, mais velho, era muito amigo dele, gostava muito dele, era muito parceiro dele. E ele trabalhava em um presídio. Aí ele, com o juiz, conseguiu lá que o cunhado dele fosse para esse presídio, para ele poder tomar conta do cunhado. Vocês não vão acreditar, gente. Ela todo dia mandava carta para o marido no presídio e pedia visitação, mas era impedido. Ninguém permitia ela ir visitar o marido, pela sacanagem que ela fez, não é? E ela super arrependida, as cartas dela voltavam todas, ninguém queria contato com ela. Um dia o irmão chegou até ela, aí ela pensou, nossa, meu irmão agora finalmente vai falar comigo. Ó, irmão, por tua culpa, sua safada, seu marido quase sofreu violência. Um cara tentou fazer algo com ele à força. Aí ele foi e aleijou o cara. Ele se defendeu e aleijou o cara. E ele ficou numa cela especial para não sofrer mais com isso. Aí o irmão esculhambou ela chorando muito. Passou um tempo, as meninas, as gêmeas, iriam fazer aniversário. E os filhos conviviam na mesma casa com ela, mas eles falavam o básico com ela. Eles não tinham mais conversas com ela. Mas ela percebeu que as filhas e os filhos, num determinado momento, começaram a falar mais com ela. Aí ela, sabendo que as meninas iriam fazer aniversário, ela disse que queria fazer uma festa para as filhas. Aí as filhas responderam, não, no dia do nosso aniversário não, marca para outro dia. Aí a mãe perguntou, por quê? É porque papai vai fazer o aniversário para a gente. Aí ela ficou sabendo ali na hora, então seu pai está solto? Por bom comportamento ele foi solto sim. E por que ninguém me falou? Você não precisa saber de nada, a vida do meu pai é a vida dele, ele faz o que ele quiser. Aí ela foi até a casa do sogro e da sogra para levar as cartas. Aí ela descobriu que o marido dela não estava morando ali com o pai e a mãe dele, não é? Ele estava morando na casa do irmão dela, do irmão mais velho, que era casado, tinha família. Aí ela foi até lá para entregar as cartas e o irmão dela não permitindo, mas o ex-marido veio até ela e já tinha pedido divórcio, já tinham separado, né? Ela teve que assinar os papéis e ele falou para ela que ele não iria ler as cartas porque o casamento já tinha sido interrompido, graças à atitude dela. Ela chorando muito, ela saiu e depois ela conversando com uma conhecida descobriu que a esposa do gerente, que era amante dela, ela nem sabia que o gerente era casado. Estava, desde o início que o marido, ou o ex-marido dela foi preso, né, visitando ele no presídio. E que os dois agora eram um casal. Ela perdeu o marido, o amante não ficou com ela, e o marido ainda sofreu um bocado, foi preso pela atitude dele. É por isso que você, homem ou mulher, se forem traídos, separem, não façam nada, não vale a pena se rebaixar ao nível dessas pessoas. Foi bem rápido isso, né? Agora os outros acho que serão mais rápidos. O outro caso, melhores amigas, eu já falei um caso parecido com esse daqui. Então elas eram bem amigas, elas eram muito parecidas, loiras, idênticas. Só que uma tinha um comportamento mais agressivo, a outra era mais calma, resolvia as coisas com mais suavidade. Aí cada uma delas conheceu um cara diferente, de lugares diferentes, e se casaram. Uma dessas casou com um cara, essa que era mais agressiva, que era um cara meio que não tinha muitos amigos. Mas ela e a amiga dela sempre arrumavam um jeito deles saírem juntos para curtir a noite, irem em restaurantes, bares, cinema. Nisso, ele percebeu o marido dessa mais bravinha, que o marido da outra não gostava de muito papo com ele. E ele achou aquilo muito estranho. O cara era meio metido, era rico, era empresário, tinha muita grana. E o casamento do outro casal era feliz, ela ficava sempre falando da felicidade, que era uma mulher muito feliz, um homem abençoado, um homem fiel, e sei lá o que, sei lá o que. E essa esposa nervosinha ficava comparando muito o marido com o marido da amiga. Um dia, a amiga
chegou até ele, marcou um encontro com ele não entendeu por quê, e ela disse: eu descobri que o meu marido está me traindo. Aí ele ficou assustado, mas como assim? O cara parece ser tão bom, eu não tenho papo com ele, mas eu acho que ele é um cara fiel. Aí ela falou: e você não vai acreditar com quem? Aí ela mostrou os vídeos e as fotos que ela tinha contratado um detetive. E era da esposa dele com o marido da amiga. Ele, destruído, foi para casa e perguntou a ela por que ela estava tendo um caso. Aí ela disse: não, é mentira isso, estão forjando coisas para você aí, te enganando, tentando destruir nosso casamento. Você acha que eu trairia minha amiga? Você acha que eu trairia você? Eu te amo, sei lá o que, bababá. Aí ele mostrou as provas para ela. E ela disse que era montagem. Ele pegou, se separou dela, a amiga também se separou do marido, ela ainda foi agredir a amiga, na casa da amiga lá. Depois ela foi presa por agressão, ainda teve que pagar uma pensão e os danos que essa amiga dela havia sofrido. Um dia ela foi tentar voltar para a casa deles e encontrou essa amiga lá na casa deles. Eles não estavam tendo um caso, mas ela surtou mais uma vez, achando que o ex-marido, já separados, né, estava tendo um caso com a ex-amiga dela, que ela traiu ficando com o marido dessa amiga. Moral da história: ela ficou sem o marido, ficou sem a melhor amiga dela. O marido da amiga também não ficou com ela, arrumou uma outra garota bem novinha para ficar com ele. Afinal, ele era rico e atrai muitas mulheres, né? Não importa se ele é safado ou não. Muitas mulheres gostam de um homem assim, não é? Eu gostaria muito que esse ex-marido dela ficasse com a ex-melhor amiga dela, mas eles dois se tornaram grandes amigos e seguiram suas vidas apenas como grandes amigos. Sentiu? Ela até hoje implora pelo perdão do ex-marido, pedindo para voltar. Ela nunca mais se recuperou pelo que fez. Às vezes, a punição pela conduta errada da gente é tão grande, mas tão grande que você nunca mais se recupera. A sua vida inteira você vai levar aquela coisa, aquele peso, aquela maldição. Então, todos que praticam esse tipo de coisa carregam o resto da vida uma maldição. Aquelas pessoas que se arrependerem verdadeiramente, Deus pode até aliviar a punição da pessoa, mas mesmo assim será punida, mesmo tendo um certo alívio, se comparado àquelas pessoas que não se arrependem. Bom, esse caso aqui é um outro caso. A esposa estava há 6 meses num novo trabalho. Aí ela começou a alegar que estava sendo promovida e que teria que fazer viagens a trabalho. E o marido, meio suspeitando, porque ela estava muito diferente em casa, teve muitos sinais vermelhos que ele deixou passar, ele comentou com um amigo dele o caso, que ele achava que a esposa estava traindo ele. Aí ele sabia onde era o hotel, o quarto, e ele conversou com esse amigo, e esse amigo, muito parceiro, falou: nós vamos segui-la, nós vamos ir até lá. E o amigo incentivou e eles foram. Chegando lá, ele sabia onde era o quarto, entrou, chegou perto da porta e escutou o gemido. Ele bateu na porta, e o amigo já filmando tudo. Aí um cara abriu a porta e eles entraram com tudo. Nisso que eles entraram com tudo, o cara de roupão, eles entram no quarto, tá a mulher dele nua. E ele filmando tudo. A mulher tentando esconder o rosto, o cara também tentando esconder o rosto. E ele falou com ela: que papelão que você fez comigo, né? O que eu te fiz para você agir assim comigo? E o cara era o chefe dela, era o chefe que estava dando promoção em troca da bateção de virilha. Aí ela disse que o chefe ludibriou ela. Ela se encantou por ele, ele seduziu ela, porque ele parecia um homem melhor em tudo do que o marido. Aí ele falou para ela: arrume um outro lugar para você ficar, porque o nosso casamento acabou. Aí ele foi embora, a filmagem ele mandou para a esposa do chefe dela, não é? E ele tirou as coisas dela de casa e mandou para a família dela. Ela ficou suplicando e suplica perdão a ele até hoje, mas ele resolveu não perdoar. Muito bom, rapaz. Essa atitude da sua esposa é para você ter essa atitude que você teve mesmo, sem violência,
separe-se e não perdoe nunca. Esse tipo de coisa não tem perdão. A maioria dos casos de traição, a pessoa volta a trair, porque ela nunca está satisfeita com o que tem. São pessoas narcisistas. Elas acham que podem fazer tudo e nunca se sentem satisfeitas com o que têm. Então, siga a sua vida de forma feliz, não é? O outro caso, olha essa daqui. Esse caso aqui é bem interessante. O marido de 30 anos tinha uma esposa de 24 anos, só que ela exigia saber do passado dele todo. Antes eu tenho que dar um corte aqui e dizer o seguinte para vocês. O namoro, o noivado serve justamente para isso, para você conhecer a pessoa. Lembra do título que eu falei? Com a verdade tudo se resolve? Para todos esses casos aqui que eu cito de traição, a verdade seria a solução desses casos todos. Porque quando você trai, é porque você sente alguma necessidade que está faltando no seu casamento. E como você resolve isso? Conversando, falando a verdade. Isso está me incomodando, eu estou sentindo você desanimado com o nosso casamento, você não está se empenhando como eu me empenho. Então, com verdade, vocês vão conversar. Você vai dizer, olha, conheci um cara no serviço que está me cantando e eu estou me sentindo envolvida com ele. Vocês têm que conversar, botar tudo em panos limpos e tentar evitar esse tipo de coisa. É por isso que eu digo, não fique conversando com ninguém coisas que não são relacionadas à função de vocês, ao trabalho, à academia, à faculdade. Converse só sobre coisas profissionais. Não fale de sua vida particular com ninguém, porque alguém vai se chegar, vai se encostar, vai conseguir te conquistar. Fuja do pecado, não tente enfrentá-lo. É isso que eu digo para vocês. Aí o que acontece? Tudo ele tinha que contar para ela, com quantas mulheres ele dormiu, ele bateu virilha, tudo. E ela casou virgem com ele, tanto que ele no dia ele viu a situação que ela era virgem realmente. Só que ela tinha uma melhor amiga, que ela contava tudo para essa melhor amiga. E um dia as duas bateram boca, porque essa amiga dela estava muito promíscua, estava muito galinha, ficando com várias pessoas, traindo os namorados que ela tinha. Então essa esposa começou a discutir com a amiga e humilhou a amiga. Falou que ela não deveria fazer esse tipo de coisa, que ela tem que se comportar. Aí a amiga ficou com raiva dela, dando lição de moral para ela, e ela entrou em contato com o marido da amiga. Aí ela foi e contou tudo para ele, que essa esposa dele não era quem ela dizia ser. Aí ele falou, não, mas eu casei com ela virgem, ela não teve ninguém antes de mim. Aí a amiga contou tudo, porque a amiga sabia de tudo. Eram muitos anos de amizade das duas. O que a garota falou? Que essa amiga não namorava porque os pais eram da igreja, ela também da igreja, e os pais, como tinham ela como filha única, não queriam que ela se envolvesse com qualquer pessoa. Então ela ficava com rapazes nos lugares que ela ia, escola, na rua, no trabalho, ela se envolvia com esses caras. Aí tinha os rala e rola, né? Os esfrega e esfrega. Quem já ficou com alguém sabe como é que é, né? Você beija, se aperta, aperta um ao outro, se esfrega, às vezes toca em alguma parte, né? Nos seios, nas partes íntimas. Tem toques, um segura a coisa do outro, não é? Aí faz uma massagem, algum carinho, alguma carícia. Esses esfregas tradicionais, não é? Do rala e rola, sem haver a bateção de virilha, não é? A penetração, não é? Mas com o tempo ela foi se empolgando, mas não queria perder a virgindade. Ela começou a fazer briocal. Ela começou a fazer a bateção de virilha briocal, a parte traseira. Então ela teve alguns relacionamentos. A colega disse para ele que foram mais de 30, onde ela fazia essa coisa do briocal. E entendeu tudo, porque ela nunca quis fazer isso com ele. E ela dizia que não fazia, que era por causa da igreja. Aí ele não acreditou na amiga. Aí a amiga pegou e mostrou várias conversas que ela teve durante vários tempos com a amiga, que ela tirava print e guardava isso tudo. Ele falou assim, mas por que você guardava esses prints
das conversas com a minha esposa. Aí ela disse, porque se algum dia sua esposa me sacaneasse, traísse nossa amizade, eu iria detonar ela. E é o que eu estou fazendo agora. Ele mostrou todas as conversas. A esposa e essa amiga desabafavam de tudo. E ela tinha essas conversas todas printadas. Aí quando ele chegou em casa que ele mostrou a esposa, ela caiu em desespero. Porque ela jurava de pé junto que nunca tinha ficado com outros homens. Vocês sabem ou imaginam que esse casamento acabou, não é? Você já reparou que às vezes você está num relacionamento que a outra pessoa pode tudo, você não pode nada. A outra pessoa quer saber de tudo de você, mas não fala nada da vida dela. Esconde tudo de você. Sabe o que acontece? O namoro e o noivado servem para isso, para vocês se conhecerem. Tem que ter verdade. A verdade resolve tudo. Porque tudo que a gente faz na vida da gente, um dia retorna. Não existe mentira que prevaleça. Você esconder alguma coisa, um dia pode chegar essa informação para o seu marido ou para a sua esposa. Aí sabe o que acontece? Você acaba com o seu relacionamento, porque perde a confiança. Como é que alguém vai confiar em você se você mente, se você esconde as coisas, se você trai? Como é que você vai ter a confiança dessa pessoa? Então, por isso que você tem que falar as coisas. É claro que você não vai falar tudo de uma vez, mas os dois conversando e falando dos seus erros, das coisas que fez, certas ou erradas, tem que ser assim, porque vocês se tornam um só. Um tem que honrar o outro. É assim que tem que ser. E sempre com verdade, lealdade. Tem que ser assim, não dá certo. E um dia você pode destruir o seu casamento por qualquer mentira ou omissão. Coisas que você omitiu, escondeu da pessoa. Um dia vem à tona, aí você vai se arrepender profundamente. Talvez vai perder o amor da sua vida por bobeira sua. O outro caso que tinha um casal que era muito feliz, o Marcelo e a Flávia, eles eram muito felizes. Só que ele percebeu que a esposa dele começou a se afastar dele e se arrumava muito para sair, se emperequetava muito. Ela trabalhava, ia trabalhar super bem vestida, super sedutora, super sensual, e ele estranhou isso. Um dia ele em casa, ela tinha acabado de sair, mas deixou o computador ligado e o navegador dela estava lá no perfil dela, onde ela estava conversando com um homem, dizendo que estava ansiosa para sair com ele, porque eles queriam um encontro romântico. Aí ele foi vendo as conversas e descobriu que a esposa já estava há alguns meses tendo um romance com um cara. O nome do cara, Charles. E ele foi pesquisando na internet e descobriu que esse Charles era casado. Ele então pegou, viu as conversas, entrou em contato com a esposa do Charles, a Jane. Aí marcaram um encontro e eles foram conversar e ele falou, olha, eu descobri que a minha mulher está de caso com seu marido. O que nós vamos fazer? A mulher, muito calma, muito fria, falou o seguinte para ele. Nós vamos fazer o seguinte. Você viu aí nas últimas conversas que eles têm um encontro hoje à noite, não é isso? Num restaurante tal, tal, tal. Tinha música ao vivo e eles iriam se encontrar para ter o encontro romântico perfeito, não é isso? Ele é. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nesse restaurante também e vamos mostrar para eles que somos um casal. Mas vamos chegar de uma forma que eles não percebam, mas vamos ficar num lugar que dê para eles nos verem. Aí ele concordou, combinou, vamos fazer isso assim. Aí quando ela voltou para casa do serviço, ela falou que iria sair, porque tinha uma reunião de negócios num restaurante e que não poderia perder essa oportunidade. O marido falou, tudo bem, pode ir, tranquilo. Aí o marido falou, tudo bem, pode ir, sucesso aí no seu encontro. Aí ela, que encontro? É trabalho. Aí ela foi. Ele se arrumou rapidinho, pegou a esposa do amante da esposa dele e foram para esse restaurante. Chegando lá, eles quietinhos, aí de repente ela falou, olha, eles estão ali. Aí eles sentados à mesa, ficou um tocando na mão do outro. E ela disse que ela estava numa posição que ela conseguia ver os dois. E ela disse, eles estão olhando para cá com uma cara de assustados. Aí eles dois lá ficaram olhando para eles e eles dois
ali conversando, ela falou assim, agora está na hora de você me beijar. Aí começaram a se beijar, aquele beijo fantástico, maravilhoso. Aí ele com a mão no rosto, assim, beijando a mulher, ele olhou assim, pela frecha dos dedos, né? E viu que a esposa dele e o cara estavam com os olhos arregalados e a esposa dele chorando. A esposa dele chorando. O que que aconteceu? Cara, foi uma pancada neles. Eles não estavam acreditando. Eles achavam que eles estavam ali traindo seu respectivo marido e mulher, estavam ali se divertindo, sendo felizes. Eles não sabiam que a esposa e o marido poderiam ser felizes também com outras pessoas. Eles sentiram na pele o que é ser traído. E quando uma pessoa sente na pele, quando trai e é traído, a pessoa se lasca com farofa. Aí o marido não aguentou, levantou e falou, o que está acontecendo aqui? Aí ele foi e falou assim, na hora, oi, Charles. Aí ele falou como se conhecesse o cara a vida toda. Que legal você por aqui, olha que coincidência, gente. Nem imaginávamos isso, né, amor? Aí ela falou assim pro marido, mande lembranças para a Flávia, que está ali com você no canto. Que coincidência, né, amor? Aí o marido dela, todo desconcertado, falou que iria pro banheiro, foi ao banheiro e sumiu, não voltou mais. Aí a esposa dele levantou, veio até eles e falou, perdão por tudo que eu te fiz, agora eu senti na pele. Aí ele falou assim, que nada, rapaz, segue sua vida, seja feliz com seu amante. Ela, mas eu não quero separar de você, eu te amo. Você me ama? Quem me ama é a Jane. A Jane nunca me traiu. Você? Você me traiu. Você tem um caso aí de vários meses com o Charles, ex-marido agora da Jane, não é? Então siga a sua vida, o caminho de você está livre, pode ficar com ele. Ah, quando eu chegar em casa, eu não quero mais nem você nem suas coisas lá. Tenha uma boa vida. Aí ela saiu chorando, claro, porque ela viu que o casamento dela estava arruinado. Ela destruiu a vida dela e do amante. Por quê? Porque o Marcelo e a Jane perceberam que nasceram um para o outro. Passaram pelas mesmas coisas, tinham os mesmos gostos e um se apoiou no outro. Um apoiou o outro como um casal verdadeiro tem que fazer. Tem que ser um incentivando o outro, um sendo fiel ao outro, verdadeiro com o outro. E seguiram a vida os dois juntos. Bom, a coitadinha da Flávia infiel e o coitadinho do Charles infiel não se deram muito bem, eles não ficaram. Por serem os traidores que são, ela seguiu a vida dela bagunçada e ele também seguiu outro rumo. Ficaram sozinhos, não é? Bom, legal, né? Foi um troco fantástico, vocês não acham, não? Eu achei bem legal isso daqui, que o casal Marcelo e Jane sejam felizes. O outro caso é o último aqui de hoje. O cara casou, aí foi para a lua de mel com a esposa num hotel caríssimo de luxo. Chegando lá, ele percebeu que tinha um bombadão, um musculosão. Ele também era forte, tinha um corpo legal e tal, mas ficava trocando olhares direto com a esposa dele. Aí no primeiro dia, ele aproveitou com a esposa na beira-mar, tudo certinho ali, tomando banho de mar os dois e tal. E ela falou que ia até o quarto pegar bebidas para os dois. Só que ela demorou 1 hora. Aí no segundo dia, ela fez a mesma coisa. E ele na praia. Ela foi no quarto, só voltou 1 hora depois. No terceiro dia, ela falou a mesma coisa, mas ele, desconfiado, ele pegou e foi atrás, seguindo ela de uma certa distância. Ela entrou no elevador, ele foi correndo as escadas, chegou no segundo andar, ela desceu. Aí ele ficou olhando de longe e ela entrou num quarto. Nisso que ela entrou nesse quarto, aí ele pegou, saiu dali, foi até o quarto dele, pegou todas as coisas, todas as malas, o celular dela também, saiu, fechou o quarto, pegou as chaves e entregou na portaria, dizendo que, uma mulher aí vai vir buscar a chave aqui depois, tá certo? Tchau para vocês. E foi embora. Depois de um tempo, a esposa naturalmente saiu, foi até a praia, não achou ele, voltou até o quarto, estava fechado, foi até a portaria pegar a chave. Quando entrou, não encontrou nada. Ela ligou desesperadamente para os pais do telefone do hotel e teve que contar para os pais, porque o pai perguntou, por que ele te largou sozinha aí? O que você fez? Aí ela falou
que conheceu um cara fortão no hotel, que ficava olhando para ela, desejando ela, comendo ela com os olhos na piscina, e ela se envolveu com o cara, e de alguma forma o marido descobriu, por isso que ele abandonou ela. Aí o marido, como saiu antes, chegou em casa de carro, né, ele estava de carro, aí ele chegou em casa, pegou todas as coisas dele, a casa era alugada, não era deles, não é? E ele saiu, foi embora. E depois ele foi vendo que foi chegando mensagens de todo mundo para ele, pedindo que ele perdoasse a esposa. E ela foi até ele pedindo perdão, dizendo que se arrependeu muito, que foi um momento de fraqueza, que ela se encantou, o cara seduziu ela. Aí ele disse: não, seduziu nada. Você que inventou esse negócio da bebida, de ir buscar no quarto, porque você sabia que ele estava na piscina, porque vocês ficavam se comendo com os olhos. Você acha que eu não percebi? E agora você diz para mim que foi um momento de fraqueza, 3 dias em seguida, você me traindo com esse cara. Agora vai seguir a sua vida. O nosso casamento está cancelado, está anulado. Viva a sua vida. Bom, ela nunca mais encontrou aquele cara, não é? Eles moravam em lugares diferentes, eles nunca mais se encontraram e ele seguiu a vida dele. Acho que o troco mais legal de todos é que alguns anos depois ela encontrou com ele num determinado lugar, ele com uma nova esposa e com um casal de filhos, e ela sozinha. A culpa, ela destrói a gente de alguma forma. E o karma destrói a gente de todas as formas que você possa imaginar. Tudo que a gente faz volta para a gente. Como eu disse, a pessoa que trai, traz para si maldição. E essa maldição acompanha você até o final da sua vida. Você é o único que pode evitar esse tipo de coisa. É só não cometer o erro. Assim você vai evitar sofrimento e maldição. Se puder, inscreva-se no nosso canal para nos ajudar. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau.